Então quer dizer que Jorge Sampaoli tentou vetar a saída de Pituca do Santos? Interessante, não é? Fala aí, seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo e vamos falar aí da saída de Diego Pituca, de Zanocelo também. Zanocelo foi pro Ceará, tava tudo certo para ir para Portugal novamente, e acabou sendo emprestado para o Ceará, tá certo? E também dessa tentativa que o Mussetti abordou no canal dele. Vou deixar o link aqui do canal do Mussetti para quem ainda não acompanha, acompanhar, porque ó, uma delícia. Mas falando que o Sampaoli, ainda não acertado com o Santos, tentou segurar o Pituca no Santos, mas o jogador optou por sair. A gente precisa falar da atitude do Pituca também, porque a gente tem muitas críticas à parte técnica, mas tem coisas que vão além do talento. Tem coisas que vão na parte de hombridade, de caráter, e isso aqui a gente não pode falar um lado do Pituca, cara. Pode falar que ele não estava bem, que ele tá uma tiriça, não sei o quê, mas as atitudes dele como homem, assim, ilibadas, cara. A gente não pode criticar porque ele teve uma atitude muito bonita com relação ao clube que ele é torcedor. Ele é torcedor do Santos, cara. Mas deixa o seu like, é muito importante. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E hype esse vídeo, meu parceiro. O vídeo apareceu pra você, está com essa posição, apareceu hypar. Hypa. Clica ali, vai ajudar o canal. Hypa o vídeo, mano. É isso. Se você puder fazer isso, eu agradeço demais, tá certo? E não esquece de ir lá na Foot Fanatics, meu irmão. Eu vou pegar um toys diferente hoje. Se bem que eu tô com. Não é toys nessa aqui, né? Essa aqui é casual. A blusona da New Era que eu peguei lá, ó. Muito bonita. Peguei na Foot Fanatics, tá certo? Tem 7% de desconto na loja inteira no cupom Peixão na Foot 7. É toys! É toys, meu irmão! Vai lá no É toys! Dia dos Pais chegando. Dá tempo ainda, hein? Dia dos Pais, quarta-feira. Corre! Senão você vai ter que dar atrasinho de atrasado. Mas vai lá na Foot Fanat, 7% de desconto na loja inteira, no cupom Peixão na Foot 7. Bota todos os produtos que você quer no carrinho e aplica o cupom que tem 7% de desconto no seu carrinho inteiro, independente se o produto já tem desconto prévio, tá? Ai, nossa, esse produto tá com 50% de desconto, tem mais 7. É isso, cara. Vai lá, Foot Fanats, clique no link da descrição ou no QR Code aparecendo na sua tela e bota esse peixão na Foot 7 para adquirir os seus descontos, tá certo? Pau! Foot Fanatics é a melhor de todos os tempos. Gostou dessa? Ficou boa, hein? É dois, meu irmão! Quando tá mais cedo, eu consigo falar mais alto. Às vezes tem que ser meio. É dois, porque tá tarde, né? Às vezes eu gravo de madrugada. Tenho dessas. Mas, seguindo aqui, vamos lá, né? Vamos para a matéria do Diário do Peixe, falando sobre a saída do Diego Pituca. Pituca rescinde, se despede do Santos e vai em definitivo para o Vivara em Nagasaki, do Japão, tá certo? O volante, Diego Pituca, já se despediu do Santos e dos companheiros do elenco. O jogador assinou a rescisão com o clube e segue em definitivo para o Vivara em Nagasaki. A matéria é assinada pela Laura Marcelo, tá? O camisa 21 tem valores a receber do Peixe referentes a luvas prometidas no retorno no ano passado e a um reajuste salarial acordado para a Série B, mas abriu mão de boa parte e a outra será parcelada pela diretoria. O contrato do Pituca iria até dezembro de 2027, tá? Abre aspas para Pituca. Momento de encerrar mais um ciclo. Hoje chega ao fim minha segunda passagem pelo Santos, clube e cidade onde fui muito feliz e onde sempre dei o meu máximo. Trabalho, compromisso e dedicação foram os pilares que guiaram minha jornada vestindo esse manto. Agradeço a todos que de alguma forma fizeram parte dessa caminhada. Vocês têm um lugar muito especial no meu coração. Agora é seguir em frente, que venham os próximos desafios. Estou otimista pelo que está por vir e que seja a vontade de Deus, publicou o jogador no Instagram. Em nota oficial no site do Peixe, o clube também confirmou a rescisão amigável. O Santos Futebol Clube e o meia Diego Pituca, de forma amigável, chegaram a um acordo para a rescisão de contrato, que tinha valor até o fim de 2027. O atleta já foi liberado para seguir com a carreira. Foram 2 passagens com o manto sagrado, com partidas marcantes, muita entrega e um profissionalismo exemplar. Isso aqui, irretocável, tá? Foi o jogador responsável por levantar a camisa 10 no centro do gramado da Vila Belmiro na partida que marcou o retorno do Santos FC à elite do futebol brasileiro. Obrigado por tudo, Pituca. A nação santista segue torcendo por você, vai para cima deles, sempre com esse sorriso inconfundível. A proposta inicial do clube japonês foi de um empréstimo, mas o atleta e o alvinegro chegaram a um consenso de que o meio-campista não teria mais espaço no restante da temporada e optou pela liberação em definitivo. Pituca já atuou em mais de 7 jogos pelo Brasileirão e não poderia ser transferido para outra equipe do Brasil. Ele quase foi para o Galo, lembra? Pois é.
Inclusive, já chegou a ser procurado por Galo, Bahia, Fortaleza e São Paulo há 2 meses. Na época, em uma postagem feita em uma das páginas de Santista nas redes sociais, a esposa de Pituca respondeu aos torcedores. No post, a página informou com o interesse de outros times e comentou: leva, a mulher de Pituca disparou. Quando levar, não adianta mandar mensagem chorando para voltar. Cara, isso aqui é uma atitude completamente irresponsável, para dizer o mínimo aí. Não tem por que se meter nesse tipo de coisa, cara. O torcedor tá no direito dele porque ele tá incomodado com o desempenho técnico, cara. E o desempenho técnico é o que chama mais a atenção do torcedor. Você pode ter muitas atitudes muito valiosas fora do campo, mas é o campo que vai falar por você. Mas continuando. Em entrevistas, o volante chegou a revelar que a esposa não queria voltar ao Brasil justamente pela pressão da torcida. Como ele já atuou no futebol japonês, tinha interesse em retornar ao país oriental. O Musetti, inclusive, falou, né, que eles amaram morar no Japão, né, gostaram muito de lá. Óbvio que eles estavam no Kashima Antlers, que é de Tóquio, agora eles vão para Nagasaki, é outra cidade, é um outro ritmo, é mais interior, mas mesmo assim, né, cara, é Japão, e o Japão é pequenininho, você viajar para Tóquio é 2 palitos. Mas enfim, neste ano foram 26 partidas, com 2 gols e uma assistência. Ele iniciou a temporada como titular, mas perdeu a vaga e não vinha sendo utilizado pelo técnico Kleber Xavier. Foram 12 confrontos no Paulistão, além de assistência. Atuou em um jogo pela Copa do Brasil e no Brasileirão marcou contra o Bahia e fez 10 jogos. Ele retornou ao Santos na última temporada, após passagem pelo Kashima Antlers nos últimos anos. Ao todo, pela camisa santista, são 232 jogos e 15 gols anotados. Aí fala aqui da história do Pituca pelo Santos e tal. Cara, é um jogador que a gente já falei no vídeo recente aí do adeus a ele, então não vou ficar repetindo muito, mas é um cara que sempre mostrou identificação, sempre se mostrou um torcedor, tal qual o Lucas Braga, tá? Mas não entra na mesma proporção aqui um jogador e o outro. O Pituca foi muito mais que o Lucas Braga com a camisa do Santos. Tanto que ele sempre foi bem com o Santos, na primeira passagem, principalmente, que despertou interesse de vários clubes, cara. O jogador bom, ele não desperta interesse ruim, não desperta interesse de tantos clubes ao mesmo tempo. E o Pituca sempre despertou interesse do mercado. E a gente via, não falo só por mim, falo por análise de fora também, até pelo Pepe, que é corintiano, falando para mim, cara, não, ele sempre foi bom, sempre gostei dele, sempre foi um jogador da hora. Mas nessa segunda passagem ele foi muito mal. E a gente tem que saber separar as coisas, né? A gente queria ele de volta, ficou feliz com o retorno dele, e infelizmente em campo, essa felicidade não se manteve e ele não justificou esse retorno, tecnicamente falando. Agora, de atitudes, ele abriu mão de muita grana, né? O Santos tinha que pagar US$ 1 milhão por luvas pelo acerto com ele, quando ele volta, acerta o retorno para o Santos, ainda na gestão Rueda, depois mantido aí pela gestão do Marcelo Teixeira. Inclusive, quando começa 2024, existia essa possibilidade dele não ficar no Santos, justamente porque o Santos havia caído e ele tinha um salário muito alto. Ele aceitou fazer um acordo, receber menos durante o ano todo e não receber essas luvas aí, passar a receber depois de um período. E o Santos não pagou o cara, né? E ele abriu mão dessa grana. Então ele vai ter um valor a receber ainda com o Santos por volta de R$ 5 milhões, que vai até parcelar, acho que até o final da gestão do Marcelo Teixeira, tá certo? Mas ele abriu mão de uma grana também, cara, por volta de R$ 7 milhões de recebimento. Você abriria a mão de R$ 7 milhões? É muito fácil se colocar, não, eu abriria. Você tem R$ 7 milhões, você abriria a mão de R$ 7 milhões? Você abriria a mão, deixaria de ganhar esse dinheiro, sendo que é um direito seu. Isso é uma atitude muito louvável, não tem muitos jogadores que fazem isso, não. Eu lembrei do Renato, quando ele saiu para o Sevilha, ele abriu mão de uma grana que ele tinha para receber do Santos e foi para o Sevilha. E me lembraram também do Ricardo Goulart, que apesar de ter ido muito mal, abriu mão de uma grana também que tinha direito a receber no Santos. Quando ele veio para o clube foi uma porcaria, né? Mas ele abriu mão também. Mas você não vê essas coisas acontecendo muito, cara. Você vê geralmente caras que realmente têm um amor pela instituição, além de ser um atleta profissional. E é o caso do Pituca. Então, todo respeito a ele como pessoa, né? Embora não tenha sido boa essa segunda passagem, ele sempre tentou ao máximo honrar a camisa do Santos. Alguns jogos realmente você percebeu que ele não tinha uma vontade, não é vontade, acho que vontade ele sempre teve, mas assim, uma confiança de conseguir desempenhar um bom papel, né? De pegar pouco na bola, de se esconder do jogo. Já acho que muito nessa situação toda aí também. Mas enfim, volta ao Japão, que seja muito feliz lá. Mas ele tentou, cara, ele tentou. A primeira passagem dele no Santos é muito boa, embora sempre tenha os engenheiros de obra pronta, que sempre falaram que era muito fraco, nunca prestou e etc.
não leva em consideração a opinião dessas pessoas aí, porque é gente volúvel. E não, volúvel é diferente de mudar de opinião. Olha, eu achava ele muito bom e hoje eu acho que ele tá muito mal. Isso é uma opinião que mudou por causa do que ele desempenhou. Outro é aquele que é engenheiro de obra ponta, que finge que não teve uma opinião no passado e que só tem essa opinião agora, entendeu? Isso é muito ruim. É gente que não dá para confiar. Mas, seguindo, e aqui vai a parte boa dessa história, o Musetti também falou do iminente acerto com o Sampaoli, embora não tenha nenhum acordo assinado e tal. O Santos meio que está tentando deixar tudo isso encaminhado para o acerto com o treinador. Caso, e aqui pega muito, né? Caso realmente o Kleber Xavier seja demitido. Então, assim, o Kleber Xavier já, dentro do Santos, já não tem confiança de boa parte da diretoria, já sabe, já vê o trabalho como um fracasso, e ele vive pelo próximo jogo. Então, na próxima derrota do Santos, o próximo tropeço, ele é demitido, o que eu acho extremamente ruim. Por quê? Porque se você já tem a opção da troca, troca, meu parceiro. Eu entendo que você vai trocar a partir do momento que você tem um acerto com um novo treinador, que é o caminho aqui que eu tô vendo na situação do Sampaoli. Mas já tem convicção da troca, por que, que você vai manter? Se ele ganha do Cruzeiro, eventualmente, porque é do futebol, cara. Eventualmente pode fazer o jogo da vida, fazer um jogaço contra o Cruzeiro. Eu acho muito difícil. A tendência é que o Cruzeiro vença o Santos, tá? Estou falando ainda da realidade, estou falando do que pode acontecer no futebol, porque o futebol é imprevisível em muitas situações, né? A gente esperava que o Flamengo fosse fazer o Santos, por exemplo, e não venceu, né? O Santos ganhou. Então pode ser que seja um jogo desse, e aí ele fica. Aí, eventualmente, enfrenta o Vasco, vai ficando. Enquanto isso, perde-se a possibilidade de fazer uma troca que realmente é benéfica para o clube, só porque ele conseguiu essas vitórias. Eu acho muito pouco. Um clube, ele precisa ter convicções. E eu acho que pelo menos acertar com o Sampaoli é uma convicção, porque é um técnico que joga do jeito que a gente gosta, joga visando vencer as partidas, muda conforme o time vai jogar com outro adversário, tenta se adaptar ao adversário, busca vencer os jogos independente de quem vai enfrentar. É isso é o Santos. E o Sampaoli, pelo menos nisso, ele casa com a filosofia que o Santos quer. Por que, que tem que ficar dando sobrevida para um treinador que você já não tem confiança que deveria ser mantido? Porque não trouxe também sem confiança, né? Trouxe na tentativa de ser o Tite. O Tite não quis. Mas foi isso por isso. A gente tem que ser honesto, cara. E a honestidade é essa. O Santos trouxe o Kleber Xavier com a tentativa de convencer o Tite a ser o técnico do Santos, cara. Tanto que quando o Tite veio jantar em Santos para ir na pizzaria por causa do aniversário do Matheus, se eu não me engano, ficou maior expectativa ali na Baixada, porque já achava que ele poderia aceitar ali. Entende? Então, para que isso, cara? De verdade, né? Se não tem convicção no trabalho, troca. E não é desrespeito ao Kleber, é entender que não era o que se queria para aquela situação. Deixa o cara seguir a vida dele. Eu acho que ele tem potencial, realmente acho. Só que eu acho que não é o Santos o laboratório, tem que ser para ele. Ele tem que fazer isso em outro clube. Em outro clube que esteja apto para fazer essa aposta ou esteja um novo projeto, desenvolvimento de um novo projeto, porque tem gente de qualidade trabalhando na comissão do Kleber Xavier, né? O Matheus Bach, o Fábio Massarejan, que é um baita preparador físico, tem trabalho de qualidade. Eu não tô tirando o trabalho e dizendo que eles não sabem trabalhar. Só tô falando que, como treinador, ele ainda não tá preparado, apesar da idade de 61 anos, ele não tá preparado para ser o técnico de um clube grande. É a meu modo de ver essa situação. E como eu digo, se tem a convicção da troca, troca. E a parte boa é, o Sampaoli, segundo o Musetti, tentou manter o Pituca. Ah, pô, mas o Sampaoli não vê jogo? Vê. Só que, leve em consideração, 2019, o Pituca era titular com o Sampaoli, jogou muito bem com ele, e ele via, até em abril, quando ele tem acertou, ele via no Luan Pérez, no Pituca e no Soteldo, 3 jogadores de pilar para ele. Dois já saíram, né? O Pituca saiu agora, o Soteldo já saiu. Óbvio que tem o Neymar, o Roleiser, óbvio que ele vai se adaptar a esses jogadores, mas como ele já teve. Ó, Pibe aqui. Fala aí, Pibe, tudo bem? Como ele já tinha essa predileção de querer esses jogadores, não é que, tipo, o Pituca saiu não vem mais, não é isso. Mas eu levo como uma coisa boa porque ele já tá palpitando sobre o elenco dele. Então tem conversas, cara. Conversas que aparentemente estão bem encaminhadas para esse acerto. Só que se coloca na posição do Kleber. Olha tudo que tá circulando sobre ele e sobre o novo treinador, o São Paulo tá vindo, tá? E o cara tá ali trabalhando, velho. Sabe? É uma situação que é ruim pro profissional, entende? É degradante para ele. É chato para ele.
porque ele tá ali trabalhando, e estão falando de novo técnico, e o novo treinador tá aí, né? O possível novo treinador tá aí negociando, tá aí pedindo o jogador para permanecer. Pô, então já tem a tendência que isso vai acontecer. Como é que o cara vai querer manter o trabalho nessa situação? Né? Como é que ele vai ter empenho no próximo jogo também? Porque ele já sabe que vai sair, cara. Então, para ele, tanto faz. E a gente já percebeu um pouco disso no jogo contra o Juventude, que a torcida tá ali pedindo o Robinho Júnior, como é de costume, e ele não coloca em campo. Por quê? Porque para ele tanto faz já. Sabe? É isso, tá? E óbvio, a chegada do Sampaoli, ele vai entender o elenco e tal, mas talvez a gente fique desagradado com alguns nomes que ele não vai colocar. Eu vejo o Sampaoli sempre ser um cara workaholic, né? Aquele cara que fica vendo futebol o dia todo, sempre tá vendo jogo. No Santos agora ainda mais, ele deve saber já quem é o Gabriel Bontempo, ele já sabe quem é, o que o Roleiser pode fazer. Não vou falar do Neymar, né, gente? Mas assim, o que o Luca Meireles pode oferecer, por que o David Washington não tá rendendo. Ele vai tentar, mas pode ser que ele vá para os nomes que ele conhece mais de primeiro momento. Então, talvez seja Schmidt ou Rincon com o Zé Rafael de volantes novamente, talvez o Guilherme volte a ser titular novamente quando estiver disponível, talvez o Escobar jogue na lateral esquerda e não o Souza, talvez ele vá para esses caminhos, depois ele comece a mexer no time de novo, tá? Então, caso ele realmente venha, a gente vai ter que ter paciência para que ele mexa no elenco. Por isso que a gente queria o retorno já lá em abril. Por isso que era importante lá, porque chegaria nesse momento, a gente já saberia como o time ia jogar. Agora vai de novo um começo de trabalho, desenvolvimento, tudo de novo. Jogador voltando para fim da fila, jogador que estava aqui titular. Tomara que isso não aconteça. Tomara que ele chegue e fale: caramba, esse Souza tem que ser titular mesmo. Não tem por que eu mexer nesse menino agora, né? A gente realmente precisa do zagueiro. O meu titular de volante vai ser o Gabriel Bontempo e o Zé Rafael, porque eu acho que eles encaixam melhor o jeito de jogar. Eu não vou botar o Guilherme agora, porque eu acho que o Barreal, o Roleiser e o Neymar têm conversão de jogar juntos, e eu preciso testar esse menino na frente, esse Luca Meireles. Ele é muito bom. A gente torce para que isso aconteça, mas caso não aconteça, a gente vai ter que ter paciência nesse caso, né? Porque, como eu sempre digo, o Sampaoli é o técnico que o torcedor quer. Chegou o técnico que a gente quer, a gente sabe que ele tem potencial, a gente vai ter que dar total apoio a ele, porque pela primeira vez em muito tempo, a diretoria do Santos, se efetivar a contratação do Sampaoli, está trazendo o treinador que a gente vem pedindo. Um treinador no naipe que a gente quer, né? Um treinador que vem para resolver problema. Que era o caso dele, do Voivoda e alguns outros nomes que a gente considerou contratar, né? BKC, Luiz Castro, nomes que já foram ventilados no Santos em alguns outros momentos. Então, vindo um treinador desse, tem que ficar pegando o pé dele o tempo inteiro agora, né? Vamos dar tempo pro cara trabalhar. É o técnico que a gente quer, não é o técnico dos nossos sonhos, entre aspas. Exato. Então a gente tem que dar tempo para ele trabalhar. Ah, ele é difícil de lidar. Ah, o técnico que a gente quer. Chave do vestiário para ele, deixa ele comandar ali dentro e vamos torcer para dar certo. Vamos apoiar, vamos cobrar, obviamente, analisar, obviamente, porque isso a gente faz jogo a jogo, mas entender que ele é o técnico que a gente sempre quis. A gente queria o retorno dele, né? Ou vamos fazer a mesma coisa, esses caras vão fazer a mesma coisa que fizeram com o Pituca. Ah, eu não queria o retorno dele, eu sempre achei fraco. Do Sampaoli, eventualmente, caso dê ruim, porque pode, futebol é assim. Eu nunca quis o retorno dele, sempre achei fraco, porque sempre aparece esse tipo de gente. Eles não aparecem em nenhum momento, eles aparecem só no pós. Grave isso, tá? Se acontecer, tomara que não, mas se acontecer, eles vão aparecer. Tá certo? E só para seguir aqui o rito, falar do Zanocelo, né? O Zanocelo foi emprestado para o Ceará, estava encostado, ele quase voltou a Portugal, né? Ele jogou no Estoril, foi bem, mas não bem ao ponto de despertar interesse dos 4 grandes clubes de Portugal: Sporting, Porto, Benfica e o Braga, que é a quarta força ali, não ganha títulos, mas é sempre o time que está ali, né? Beirando entre terceiro e quarto colocado ali na Liga Portuguesa. Nada para despertar interesse desses clubes ou de vir realmente uma proposta de compra pelo Zanocelo. E eu acho que pela vontade do atleta, ele preferiu ficar na Série A do Campeonato Brasileiro, tentar disputar aqui, como ele tentou com o Fortaleza e não conseguiu, tá? Não conseguiu destaque no Fortaleza, dessa vez ele vai pro rival, pro Ceará, para tentar ir. Cara, eu acho que ele tem talento, tá? Eu não acho o Zanocelo um nulo da bola, mas o Santos não funcionou, infelizmente. Torço para que ele faça sucesso, né? Torço para que ele consiga jogar bem, mas é um jogador alto. Em Portugal ele conseguiu jogar muito bem como primeiro volante, mas ainda assim não o suficiente para que venha uma compra e o Santos venha desse atleta. Talvez no Ceará ele consiga esse destaque e consiga trazer dinheiro para o Santos, que eu acho que é o mais importante nesse caso, né? Lembrando que o Santos já chegou a vetar uma transferência de 30 milhões de reais por ele, né?
O Santos já fez isso no passado, se eu não me engano, era quando a 777 assumiu o Vasco. Ela fez uma oferta de 6 milhões de euros na época pelo Zanocelo e o Santos negou essa oferta, né? O Rueda negou, vetou a saída dele depois. Deu o que deu. Infelizmente, cara, é de futebol, pode acontecer, tá? Mas é isso, eu quero te ouvir, quero saber sua opinião sobre os jogadores que eu falei, os jogadores que eu abordei aqui, né? O Pituca e o Zanocelo, e também sobre essa informação do Sampaoli do Mussetti. Tô bem confiante que ele vai vir, cara. Só que assim, eu acho muito ruim a maneira que o Santos está lidando com a situação da saída do Kleber Xavier, de como ele está levando esse processo de saída do Kleber. Eu acho que é besteira você manter. Eu preferia, né, mesmo podendo dar ruim, que o Kleber já saísse e no jogo contra o Cruzeiro fosse o César Sampaio mesmo, e aí o São Paulo já tá certo. Eu acho que é o mais certo a ser feito. Não ficar mantendo o Kleber, fica aí, ó, fica aí. Olha, empatou com o Cruzeiro, fica aí. Olha, ganhou do Vasco, fica aí. Perdeu o próximo jogo. Tchau, Kleber, vem São Paulo, entendeu, mano? O cara tem que tocar a vida. Tanto o Kleber quanto o São Paulo precisam tocar a vida. Eles têm que ficar esperando a boa vontade do Santos decidir trocar. Acertou com o São Paulo? Troca. Ah, mas é pré-jogo contra o Vasco. Não importa, troca. No próximo jogo, no jogo contra o Vasco, vai o César Sampaio, porque a gente vai trocar de treinador. Não acho que tem que ser a vitória ou a derrota, é a convicção. A convicção é pela troca? Troca, tá bom? Deixe sua opinião nos comentários, a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um beijo para todos. Até a próxima. Valeu!